Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Olá, tudo bem? Quero te cumprimentar. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Uma grande alegria estarmos juntos a partir desse momento aqui na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Entra no ar a nossa entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha sempre em pauta, nos canais 26 e 526 da NET Claro Região Cobertura Farroupilha, no Facebook TV Serra Farroupilha. A propósito, vai lá, curte, acompanha, segue a nossa página, te inscreve por aí. Também tem o nosso canal do YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra Farroupilha. Ainda temos o nosso Instagram também com os destaques rápidos do momento e também tem o nosso site www.tvserra.tv. Por ali você acompanha os conteúdos do dia, você também fica por dentro com a programação que passa no momento, porque tudo que passa nos canais da NET está simultaneamente na internet, na rede mundial de computadores. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas. É um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Mas me permitam falar agora do Clube Parque das Águas, porque é uma opção muito especial para o verão que está por aí. Tem muitas piscinas, tem muitos brinquedos, é para você se divertir. E a garotada nem se fala, a criançada acaba se divertindo por demais. Nós recebemos hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha para a nossa entrevista do dia, com grande alegria, o advogado Dr. Lino Ambrósio Trois, que é alguém que tem um conhecimento muito grande na área jurídica também, porque é inegável, nós precisamos falar, então, no dia de hoje, sobre os desdobramentos, os fatos que marcaram o dia 8 de janeiro, um domingo, um dia triste, um dia de lágrimas, um dia triste para o Brasil. Nunca antes na história do Brasil, desde a intervenção militar de 1964, ou do golpe militar, nós tivemos um atentado tão grande, tão vultuoso à nossa democracia. Os atos que ocorreram na capital federal, com milhares de pessoas depredando parte do Supremo Tribunal Federal, parte do Palácio do Planalto e parte do Congresso Nacional. Os três pilares da democracia que constituem a democracia do Brasil foram vítimas, foram atacados durante o domingo. Me parece que a questão, nós vivemos num estado de liberdade, mas a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, uma manifestação, um protesto, uma mobilização pode muito bem ocorrer. Agora, quando ela parte para a depredação e o ataque a instituições, ela precisa ser veementemente reprimida. Ela tem que ser tolhida. Democracia é, acima de tudo, respeito. Doutor Lino, prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, que satisfação é minha, agradeço a oportunidade. Leandro, se a gente buscar as origens da democracia, nós vamos encontrar lá na Grécia um pensador, Clístenes, que pensou a primeira vez sobre democracia. Onde ele faz uma construção de pensamento dizendo que devia existir regras de convivência.
alguém para fazer essas regras e alguém para executar essas regras. E alguém, eventualmente, para fiscalizar o cumprimento dessas regras. Certo. Isto acontece lá 500, se não me falha a memória, 509 anos antes de Cristo. Bom, aí o que nós temos? Nós temos toda a conturbação do Império Romano posterior, que vai até pelos anos 700 depois de Cristo, alguma coisa em torno disso, de 500, e que vai se consolidando. Então, houve um esfacelamento de áreas e seus governos, onde se criou na Europa, nós podemos dizer assim, desde o norte da Itália até o sul da Itália, se criando ducados. O mais famoso ducado da Itália, na época, antes da unificação, foi o ducado de Piemonte, que lá na Casa Savoia estavam os principais líderes que entendiam que o sistema democrático era o sistema ideal para o país o ducado que eles tinham aí. Hoje nós temos sistemas políticos ducado, que não são nada mais, nada menos do que um parlamentarismo. Acontece na Europa, acontece em Luxemburgo, acontece próprio Mônaco, a própria Inglaterra tem um sistema que não é um ducado, mas é um reino, mas também o parlamentarismo funciona. O parlamentarismo funciona na Espanha, funciona em Portugal, funciona na Alemanha, ou seja, há uma disseminação de parlamentarismo praticamente no mundo todo. Aí, voltando um pouquinho na história, quando o Império Romano sucumbe, se tem o quê? Se tem essa formação de pequenos núcleos, que depois, então, lá nos anos mais próximos, 1470, por aí, aparece uma figura chamada Cícero. O Cícero, o que ele pega? Ele pega esses conceitos da formação da democracia e ele estuda e aprimora. E a partir dali, esses ducados que acontecem na Europa, eles praticamente adotam esta ideia de Cícero de governar. Cícero era um poeta, historiador, político, que viveu em Roma até, acho que essas ideias dele são de 1470, 1480, alguma coisa assim. E aí, quando foi unificada a Itália, lá no Ducado de Piemonte, tem a Casa Savoia. Da Casa Savoia nascem nomes como Vítor Emanuel, que começa a fazer um processo de democracia na Itália. Giuseppe Garibaldi sai pelo mar e a família Savoia e seus exércitos saem por terra, se encontram em Florença, e em Florença, então, é organizada a unificação da Itália. Nessa unificação da Itália, houve uma grande discussão aonde deveria ser a capital da Itália. E aí houve uma negociação da seguinte maneira. Os que ficavam com os florenses, os caras de Florença ficavam com a língua, e os outros, o pessoal da Casa Savoia, ficasse com a decisão do local. E aí, então, ficou o italiano falado em Florença, ficou a língua oficial, porque Florença era um centro onde orbitava a cultura, as artes, a ciência, a cultura estava ali. Então, Roma permaneceu a capital. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é ali que a democracia vai se consolidando no velho mundo a partir desses conceitos, a partir dessa visão de mundo, de poder executivo, legislativo e judiciário. Eu entendo que esses
esses pilares da democracia, eles precisam ser preservados como se fossem os pilares de uma construção. E esses pilares, uma vez destruídos, acabam gerando inúmeras dificuldades para com a população. E consequências. E consequências cuja dimensão das consequências a gente não consegue, talvez, dimensionar. Eu entendo que profundamente lamentável os fatos que aconteceram no dia de ontem. Lamentável por dois aspectos. Primeiro, a agressão à democracia. Eu entendo que houve uma agressão à democracia. Independente de quem praticou, se estava lá, se não estava. Quem organizou isso cometeu um delito contra a democracia. Delito contra a democracia significa dizer que tu pega fatos históricos de 500 anos antes de Cristo e que vem evoluindo e que tu simplesmente tenta destruir. Os pilares da organização, eles vêm. Alguém pode dizer, mas temos problema. Nós precisamos... Vamos aprimorar. Vamos lapidar. Isso. O que acontece? Hoje, mais do que nunca, na era moderna, talvez até seja pensamento errado. Será que o governante precisa ser temido ou ser amado? Será que o temor de um discurso forte, de uma penalização que pode vir, é a solução para um Estado que pretende o bem-estar das pessoas, o bem-estar social, que pretende com que as pessoas se relacionem bem, para que eu te encontre na rua, te cumprimente e te saúde e te veja como alguém participante desse processo de cultura, da própria população. Cada um de nós é um pedacinho de uma construção que vai se aprimorando a cada dia. É uma pedrinha que precisa ser acomodada aqui, outro que precisa... Agora, a partir do momento que nós começarmos a propor agressões ao Estado Democrático de Direito, nós estamos tirando a possibilidade da população crescer nela própria, ou para que as relações possam existir dentro da própria sociedade. Eu não vejo que essa atitude tenha fortalecido alguém. Eu acho que essa invasão, isto enfraqueceu quem se propunha fazer essa manifestação. Então, se essa manifestação tinha por trás um partido político, esse partido, com o tempo nós saberemos o nome de quem participou, sim. Se participa ou não participa, e eu acho que sai enfraquecido esse partido. Em termos, e nacionalmente, não estou falando, Farroupilha vai... Não vamos falar de Farroupilha, vamos falar de Brasil. Sai enfraquecido o partido que propôs esta situação. A democracia sofreu um abalo, no seu ponto de vista? Os próximos dias nos darão uma resposta. É prematuro ainda? Os próximos dias nos darão uma resposta. Se o governo federal tiver condições de coibir, como vem fazendo, acabando com os protestos, porque o protesto é uma coisa legítima. Agora, é preciso que essa coisa legítima ela não seja agressiva, contrariando princípios, normas, regras. Não pode ser desprezado isso tudo. Então, a partir do momento que o governo conseguir dar tranquilidade, que aconteçam manifestações favoráveis a A, ou B, ou C, ou dentro de ideias, porque uma coisa é tu fazer um protesto onde tu tem um objetivo. Eu quero aumento de salário, eu quero fim disto, fim daquilo. É uma situação. Agora, eu queria perguntar para esses manifestantes qual era o objetivo. Se eles sabiam, se eles tinham conhecimento de o que os motivava para estar lá. Esses que estiveram na frente dos quartéis, esses que estiveram fazendo manifestações, as mais diversas. Será que eles tinham
conhecimento, eles tinham um foco principal, eles tinham um objetivo. Será que eles tinham isso? Porque apareceu em diversas ocasiões também, a gente viu no domingo, lá no Congresso Nacional, uma faixa escrito intervenção militar. Pode ser um deles. Acho que aqueles que escreveram isso faltaram aula de história. Por quê? Se tu conhece um pouco da história, não vamos dizer nem história brasileira, história mundial, e tu vier fazendo uma recapitulação, o que aconteceu, o que aconteceu com Hitler, o que aconteceu com Mussolini, o que aconteceu com a Revolução Francesa, o que aconteceu com a Revolução de 64 aqui. Então, a partir do momento que tu tem esses conhecimentos, tu vai tendo condições de tu pesar as condições. Por exemplo, aonde nasce a ideia de esquerda e direita? Terminada a Revolução Francesa, quando os grupos com representação na Assembleia Nacional vieram para uma reunião, os que primeiro entraram de um lado do local onde estava, do plenário onde estavam, Sim. E os outros sentaram à esquerda. E aí foi considerado esquerda e direita, ou seja, esses conceitos de esquerda e direita são muito relativos. Eu acho que o que nós temos? Nós temos defender o Estado Democrático de Direito. É ser de direita ou é ser de esquerda? Defender a ordem é ser de direita ou ser de esquerda? Então essas coisas todas precisam ser vistas a partir do nosso conhecimento que nós temos de história. História mundial, história mais recente, história mais antiga. Vamos buscar, por exemplo, vamos buscar lá no Império, por que o Império Romano ruiu? Aconteceram as invasões, aconteceram os desmandos, aconteceram os assassinatos, aconteceram do filho mandar matar o pai, esse tipo de coisa. Ou seja, começa a se destruir uma democracia a partir do momento que tu pega aqueles valores que a sociedade deve ter e deve preservar e tu simplesmente destrói aqueles valores. Leandro, tu pega, por exemplo, analisa... Tem 2 livrinhos que são bem interessantes. Um livrinho do Nicolau Maquiavel, O Príncipe. É bem interessante essa análise que ele faz dos processos democráticos, de toda a situação. Aí, quando tu terminou de ler esse livro, tu vai buscar um outro livro, Os Imperadores, aonde tu vê toda a ascensão, queda, confusão do Império Romano. Tu pega, por exemplo, o imperador Calígula, o cara que manda matar o pai para assumir o poder no lugar dele. O cara que tinha satisfação em ver um prisioneiro ser assassinado aos poucos. Então, essas questões, Leandro, as pessoas precisam ter conhecimento. Então, eu volto a te repetir, provavelmente devem ter faltado aula de história, onde teriam a oportunidade de conhecer essas questões todas. Sim. E hoje teriam condições de avaliar de forma mais criteriosa essas questões relativas ao andamento, à caminhada da sociedade. Nós devemos caminhar cada vez melhor. Se nós hoje estamos com um problema, nós vamos procurar corrigir esse problema para que nós possamos caminhar melhor no dia seguinte. Então, os nossos legislativos, nosso executivo, nosso judiciário é passível de crítica? Com certeza que é passível de crítica. A vida do ser humano é passível de crítica, porque nós precisamos sempre dar uma melhorada, levar o negócio em frente, com diálogo, com aceitação do outro, com suas limitações, aceitar o outro com a sua individualidade, procurando fazer com que se ganhe pelo bom relacionamento
e não pelo temor. Pelo temor. Bom, eu vou pedir licença ao Dr. Lino, nós vamos fazer o nosso rápido intervalo. Em seguida a gente volta com o segmento final do nosso bate-papo hoje com o advogado Lino Ambrosio Trois. É uma aula de história e realmente, né, a gente tem que conhecer a história para depois poder se posicionar. E hoje, ó, se você faltou aula de história, como disse o professor Lino Trois aqui, dá um Google, vai no Google, vai aí, tem várias formas para você aprender e tomar conhecimento do que foi a história. A gente volta em seguida. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Estar perto do comércio e o pequeno produtor. O futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer. A felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui. Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha! Viva e descubra Farroupilha! Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. O Natal de cada um é diferente e especial. Afinal, é quando se reúne toda a gente, aquela festa sem igual. A Marisa enche a casa de decoração. A Júlia não deixa faltar o peru, que é tradição. Pro Jorge tem que ter um churrasco caprichado. O vô Davi gosta de um abraço apertado. E o Sérgio come até ficar cansado. A Pati, o Gui e Lu gostam de brindar. Já a Laura prefere dançar. E para a Paulinha, que é criança, o importante é brincar. Cada um comemora do seu jeito. E assim tudo fica perfeito. Super Andreassa, presente no Natal de todas as famílias. Amor, empatia, gratidão, realização, alegria, coletividade, felicidade. O Grupo Feltrin completa 40 anos de atuação, sendo considerada uma das empresas familiares de maior diversificação econômica do Rio Grande do Sul. Grupo Feltrin, conectando pessoas, gerando novas experiências. Já de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia, telejornalismo local, os assuntos do momento, sempre o que movimenta a nossa comunidade. A gente abre as câmeras, abre os microfones para tratar aqui nos estúdios. E hoje a presença aqui do advogado, Dr. Lino Ambrósio Trois, estamos falando um pouco mais sobre, e também tentando entender, e nós vamos levar alguns dias, quiçá semanas ou meses, para entender tudo o que houve no domingo em Brasília, na capital federal, quando as sedes dos três poderes, do Executivo, do Legislativo e também do Judiciário, foram atacadas. Não vou chamar de terroristas, não sei se é a palavra correta, mas por manifestantes que extrapolaram o seu limite, né? Extrapolaram o limite de uma manifestação pacífica, ordeira, caindo para uma manifestação totalmente desordeira e também promovendo um quebra-quebra. E nós vamos pagar, não te preocupa, alguém vai pagar. Os bons vão pagar, os ruins vão pagar. E quer dizer, todo mundo vai sobrar a conta para todo mundo. Doutor Lino, pegando, a gente tem desde da eleição do segundo turno desse ano, quando foi proclamado o resultado, ainda naquela noite do dia 30 de outubro, já começaram movimentos, protestos em rodovias, na frente dos quartéis, e aquele clima foi se tornando cada vez mais pesado. Eu lhe pergunto, esse resultado, esse fato do domingo, ele tem a ver com ainda um rescaldo do processo eleitoral e também tem a ver com toda essa radicalização política que o Brasil tem vivido nos últimos anos? Leandro, vamos voltar na palavra inicial. Aquilo que aconteceu em Brasília é profundamente lamentável. É profundamente lamentável. E aquilo que tu dizia que é ato terrorista, sim. Dá para classificá-lo como ato? Dá para classificar com certeza terrorismo. Por quê?
Tu veja um detalhe, se tu analisar os protestos do mundo, aquelas badernas que aconteceram há 2 anos atrás nos Estados Unidos, foram classificados como atos terroristas. Então nós que, do meu ponto de vista, nos Estados Unidos não foi tão grave como no Brasil. Foi menos do que aqui. Então eu acredito que essa polarização, se nós estivéssemos disputando um torneio de futebol... Nós dois. Isso. Tu é representando o time A e eu sou do time B. Terminado o campeonato, tu ganhou, pega a tua taça e vai comemorar. Eu vou me preparar para o próximo campeonato. E eu tenho que dizer que eu reconheço a tua vitória. E vice-versa. Então, exatamente. Então, o que faltou, na minha interpretação, eu sei que aquilo que eu estou dizendo aqui provavelmente contraria 3/4 da população de Farroupilha. Mas o Bolsonaro devia ter dito que reconhecia a vitória do Lula. Ah, era ruim? Era dolorido? Ah, era cruel? Mas eu acho que se ele reconhece isso, tudo o que está acontecendo agora não teria acontecido, Leandro. Não teria acontecido. Teria se apagado. Teria tudo, tinha ido para a normalidade. Ou seja, num Estado democrático de direito, que tem processos eleitorais, que tem alternância de poder, que alguém ganha e alguém perde, eu acho que isso aí é muito normal. Se prender e se segurar num processo eleitoral me parece muito ruim, porque aqueles que não têm nada a ver com isso acabam sobrando. Acaba sobrando para eles, acabam sofrendo. Então, com certeza, essa polarização levou a essas coisas para acontecer. Elas aconteceram a partir do momento em que faltou a liderança daquele que foi derrotado ter dito, olha, reconhecemos que fomos derrotados, reconhecemos que precisamos nos voltar para uma preparação para uma próxima campanha eleitoral. Precisamos nos pautar por fazermos uma oposição criteriosa, sensata, dentro dos critérios de valores democráticos. Agora, é evidente que tu uma atitude agressiva, vai se projetar numa atitude agressiva por parte do judiciário. Se alguém comete um crime, espera o quê do judiciário? Espera uma penalização. Uma punição. Uma punição. Qual é a capitulação que vão dar para esses 300, 400 que estão presos lá? E mais os 1.500 que estavam na frente do... Mais os 1.500 que estão hoje... Que a papuda vai ficar pequena, hein? Eu te diria o seguinte, essas pessoas provavelmente não sabiam o tamanho da confusão que elas estavam entrando. Da encrenca que elas se meteram. E hoje cabe à polícia, Polícia Federal, Polícia Judiciária, Polícia do Congresso, estabelecer a que crime cada um participou a seu modo, diante da circunstância toda. Então, o que eu tenho visto nos meus 30 e poucos anos de advogado, alguém é penalizado por alguma coisa na medida do seu crime, na proporção do seu crime. Então, por exemplo, nós temos uma figura jurídica do assassinato, do 121 do Código Penal. Mas tem as agravantes de um homicídio qualificado. Então, o tamanho da pena, o tamanho da penalização, está intimamente relacionado ao tamanho do delito cometido. Então, me parece que teremos desdobramentos no futuro. Lamentamos profundamente pelo Brasil, pela história. É uma mancha negra. Exatamente. O mundo está dizendo, o Brasil não precisa disto. E eu repito isso. O Brasil não precisa desse estado de coisas para crescer politicamente, administrativamente e até judicialmente, em todos os seus aspectos. O Brasil não precisa isso para crescer. Doutor Lino, eu queria, só não entrando em detalhes, mas enfim, hoje a legislação brasileira vigente que nós temos, o judiciário, as leis, elas estão à altura
para aplicar a punição necessária, se for o caso, para esses manifestantes? Esses manifestantes que invadiram, que propuseram o estudo, eu acho que tem legislação suficiente para condená-los ou para processá-los e posteriormente, se for o caso, a condenação. Mas acho que existem outros, os financiadores, os promotores, os que divulgaram notícias falsas. Isso tudo, esse conjunto de coisas ainda é um desdobramento que vai acontecer logo aí em seguida. Porque foi um ato muito alimentado por diversas vertentes. E eu tenho comigo, assim como eu no Estado entendo que eu torço para que o Eduardo Leite faça um bom governo, assim como eu torço que o Fabiano Feltrin faça um bom governo em Farroupilha, isso é bom para a cidade. Aí eu torço para que o Lula faça um bom governo em nível federal. Nós não podemos torcer contra, ser contra pelo fato de sermos contra. Verdade. Não há isso. Há um conceito que muitas pessoas têm, o Lula é um ex-presidiário. Não. O que aconteceu com o Lula? Os processos que o Lula tinha foram anulados. Diz o artigo 5º, eu não recordo o artigo, se é 58, 60, alguma coisa nesse sentido, da Constituição, que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado sem uma sentença transitada em julgado. Sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, o Lula é inocente. E por ser inocente foi candidato a presidente da República. E a população deve respeitar este cidadão, porque no arcabouço jurídico que foi levantado para a sua anulação do seu processo, ele deu guarida, deu ganho de causa para que o Lula não tivesse condenação. Em não tendo condenação, ele estaria habilitado. Teria habilitado para ser candidato a presidente. Por exemplo, se alguém tivesse difamado alguém e tivesse sido condenado por difamação, ele poderia votar? Não. Se ele não pode votar, não pode ser candidato. Você imagina, Leandro, esse pessoal que eventualmente participou e será encontrado, será procurado, será encontrado, se for condenado, ele vai perder os direitos políticos enquanto perdurar o cumprimento da pena, ele não vai ter direitos políticos. Ou seja, nós estamos diante de uma exclusão de um número muito grande de pessoas que não poderão ser candidatos a prefeito, a vereador, deputado estadual, federal, senador. E ainda um outro detalhe, Leandro. Participação de concursos públicos. Também não pode. Também fica vedado, né? Também fica vedado. Doutor Lindo, para a gente encaminhar, eu quero que o senhor faça uma análise breve também, porque o senhor falou nesse termo e a gente ouve muito nesses dias a palavra ou a frase Estado Democrático de Direito. Se o senhor pudesse nos conceituar o que é o Estado Democrático de Direito que tem sido muito falado nos últimos tempos no Brasil. Perfeito. Leandro, o que acontece? Nós temos uma Constituição. Essa Constituição tem um parágrafo único do artigo 1º que diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por si próprio ou por seus representantes. É uma conceituação inicial de um Estado democrático, ou seja, todo o poder emana do povo. Estado Democrático de Direito significa o cumprimento dos preceitos constitucionais, primeiramente, aonde as pessoas respeitam os pilares da democracia, que são o legislativo, o executivo e o judiciário. O Estado Democrático de Direito é eu respeitar as instituições, eu cumprir com a minha obrigação de cidadão, pagando meu imposto, respeitando a pessoa que está indo ou vindo, ou que eu estou trabalhando com ela. Veja que todas as atividades nós eventualmente podemos cometer algum deslize,
com alguém que está subindo no elevador, ou descendo, ou uma senhora, ou seja, Estado Democrático de Direito nós temos uma legislação, nós temos que cumpri-la. E cumprir essa legislação significa Estado Democrático de Direito. Ou seja, existem legislações, direitos que devem ser exigidos e cumpridos. O meu direito começa aonde termina o teu, e vice-versa. Ou seja, o Brasil está constituído por uma república democrática, uma república federativa democrática. E esse conceito precisa de respeito. Isto é Estado Democrático de Direito. Esse pessoal que foi eventualmente preso terá seu direito respeitado, poderá contratar um advogado, poderá justificar qual foi a motivação, se é primário, se não é primário, se tem, enfim, todas essas questões inerentes à própria atividade. A ampla defesa. Ele pode usar para a sua defesa. Então, Estado Democrático de Direito, eu tenho direitos e eu vou exigi-los, eu tenho deveres e eu vou cumpri-los. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Bom, para a gente fechar, depois de tudo o que aconteceu no domingo em Brasília, com os ataques, com a depredação de prédios públicos, com toda, não sei se a palavra é forte, mas eu vou usar, com toda a arruaça que ocorreu na capital federal, dá para se dizer, um dia depois dos fatos, e que as nossas instituições resistiram e estão resistindo bem? Por hora resistiram. Eu acho que nós precisamos aprimorar as nossas instituições. E eu me lembrei agora, Leandro, de uma frase do Rubens Minelli. Nós falamos de futebol há pouco. Rubens Minelli, uma vez questionado sobre uma derrota do Internacional, ele disse: em futebol se ganha, se perde, se empata. Numa eleição, ou você ganha ou você perde. Não existe empate. Não existe empate, não existe o dia seguinte, a não ser uma preparação para o próximo pleito. É verdade. Doutor Lino, obrigado pela presença, muito bom ouvi-lo. Sabes do que eu lembrei nesse momento da conversa também? Dos seus preciosos e sempre muito ricos comentários quando fazias na Rádio Miriam Caravaggio, todos os dias de segunda a sexta, às 6h40 da manhã. É sempre muito bom ouvi-lo. É uma aula. Obrigado. Eu que agradeço. Lembro agora da figura do Ricardo Locke, que fazia essa intermediação. Saudade. Saudade, né? Saudade. E eu tenho também que te agradecer a oportunidade e dizer que eu, volto a repetir, os fatos que aconteceram em Brasília são lamentáveis, intoleráveis e precisam da repulsa das instituições que têm obrigação de fazer o controle dessas questões. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Dr. Lino Ambrosio Trois, advogado, mais de 30 anos de experiência, nos ajudando a entender um pouco de tudo o que aconteceu em Brasília, também muitos veículos de comunicação, a grande mídia dedicou grande cobertura no domingo também aos fatos, e aí a gente vê, tem veículos que têm um viés, tem outros que têm outros viés, mas enfim, é importante também ouvirmos gente aqui da nossa comunidade também sobre esse fato. Fiquemos atentos, ligados e conectados, porque vamos ter muitos desdobramentos ao longo dos próximos dias. A segunda-feira foi marcada por muitas reuniões em Brasília. O presidente da República fez questão de despachar no Palácio do Planalto, segundo informações, o gabinete presidencial do Palácio do Planalto não foi afetado pelos vândalos. O presidente Lula esteve reunido na manhã da segunda-feira com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, mais 2 ministros do STF, o presidente em exercício do Senado Federal, também o presidente da Câmara dos Deputados, ministros. Também no final da tarde da segunda-feira, o presidente se reuniu com todos os governadores, a maioria presencial em Brasília, outros participando também de forma virtual, falando sobre, enfim, colocando, me parece que há um corte do Brasil de norte a sul, de leste a oeste, em favor da democracia. Ficamos por aqui, um forte abraço, até amanhã.